Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos ler a palavra de Deus, mas gostaria de, desde já, agradecer pela alegria de poder voltar aqui para estar também nessa comunhão. Já fui abençoado por estar na comunhão com os irmãos. É sempre muito bom a gente poder fazer parte daquilo que está acontecendo no meio do povo de Deus. E sempre que nós nos reunimos com colegas pastores e suas igrejas, eu sempre tenho alguma coisa nova para fazer e acrescentar em nossas vidas, né? Então, essa noite não tem sido diferente, não. Bom, estive aqui ano passado, né, então a maioria dos irmãos me conhece, mas para aqueles que não conhecem, Joselildo, né, pastor Joselildo já me apresentou, mas eu também gostaria de apresentar aqui a minha esposa, pedir para ela ficar de pé aqui, essa moça bonita aí, minha esposa. Ela tem sido paciente há 35 anos e eu tenho pedido a Deus que faça com que ela seja paciente ainda por mais alguns anos, né, com esse pecador miserável que precisa da graça de Deus todo dia. Nós somos avós de 5 netos, nós estamos indo para 7 agora, já tem 2 a caminho por aí. Eu sei o que aconteceu lá, mas nossos 3 filhos resolveram por aí. Mas Deus é bom, isso aí é um sinal da graça de Deus na vida da gente, né? Muito bem, então eu queria nessa noite não ser nada original, compartilhar um texto que é muito conhecido de todos, mas a palavra de Deus nunca volta vazia, porque ela é a palavra de Deus. Então eu creio que nessa noite o Senhor fará algo novo. Convido você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Chegou lá? Amém. 1 Coríntios 13 diz assim a palavra do Senhor. Aliás, gostaria de ler do 12, a segunda parte do versículo 31 em diante, e aí todo o capítulo 13. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha, o verso 31 está dividido em 2 partes aí, pelo subtítulo da Sociedade Bíblica, onde está escrito: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará.
Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Aleluia. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra, mas a simples leitura da Tua Palavra, Senhor, já é uma grande bênção para nós. Obrigado pela liberdade que ainda temos de ter a Bíblia aberta diante de nós e poder ler, Senhor, em nossa própria língua e entender o que ela diz. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos use, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, para falar e ouvir segundo o Teu Espírito, e que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos sabem que hoje em dia a família é uma das instituições mais atacadas e ameaçadas, sobretudo ameaçadas de extinção no mundo que nós vivemos. Seja nos filmes, nos desenhos animados, seja nos programas, seja em todos os meios de informação e entretenimento, sempre existe aquela mensagem de que fazer parte de um casamento, de uma família, não vale a pena, porque é muito trabalhoso, traz muito descontentamento, muita tristeza, muito abatimento, e impede que as pessoas sejam felizes. E você sabe que o maior mandamento hoje não é mais ame a Deus acima de todas as coisas, mas o maior mandamento hoje é ser feliz, não é? Não para nós que somos cristãos, mas para o mundo ao nosso redor, esse é o maior mandamento. E todo mundo quer ser feliz, ainda que essa felicidade puxe a infelicidade do outro. É um caminho solitário, é uma carreira solo. E muitas pessoas estão procurando fazer essa carreira dentro de um casamento, ao lado de uma pessoa, ou seja, é uma coisa totalmente... é uma anomalia, não é algo natural, não é algo que Deus tenha planejado para nós e para ninguém. Então, na verdade, as fontes e os meios, as formas desses ataques que a família tem sofrido são muitas, mas este modo sutil de atacar a família tem sido um dos mais eficazes. E há muitas pessoas que estão desistindo da sua vida conjugal, porque alguém conseguiu colocar na sua cabeça que ela tem que ser feliz. E o mundo que se dane, não importa. E é lamentável, irmãos, que nós vemos que isso também tem prevalecido na vida de muitos cristãos. As pessoas estão abandonando o seu lar, sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, porque elas querem ser felizes. E elas acreditam que elas podem ser felizes promovendo a infelicidade de um monte de gente. E eu não creio nisso, porque não é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que felicidade, e a palavra mais próxima de felicidade que existe na Bíblia é bem-aventurança. Então, para mim, a Bíblia me ensina que felicidade é um caminho que não se faz sozinho. É um caminho que precisa ser feito, no mínimo, a dois. Por que eu digo isso? Porque a primeira coisa que Deus fez, depois de ter criado todas as coisas, foi expressar o seu contentamento, a sua alegria de ter feito tudo o que fez, mas teve uma coisa que ele disse que não era bom. E o que é? Que o homem estivesse só. Então, se Deus diz que não é bom que o homem esteja só, é porque isso é verdade. E também é verdade
verdade que nós não conseguimos encontrar a felicidade no caminho solo, porque se fosse o caso, Deus não teria dito o que disse, né? Então por isso Ele fez a mulher, para que ela pudesse ser com o homem uma parceria perfeita. E é por isso que o casamento, na verdade, talvez um dos maiores tropeços e embaraços na vida conjugal seja a incompreensão do que é o casamento e, de uma maneira ainda mais precisa, a ignorância sobre o que é o amor. Talvez este seja o ponto mais importante para nós, a ignorância sobre o que é o amor. Então eu gostaria que você repetisse comigo a primeira parte do verso 8, que diz: o amor jamais acaba. Diga isso aí para o seu vizinho. Então, irmão, se a Bíblia diz que o amor jamais acaba, isso significa que quando alguém diz, olha, não dá mais porque acabou o amor, isso não é verdade, não é? A palavra amor serve na atualidade para muitas coisas, inclusive para promover ideologias políticas, defender bandeiras, né? Bandeiras essas que o próprio amor, né, que a Bíblia mostra, condena com muita veemência. O amor não é tolo, o amor não é conivente com o mal, ele não é estúpido, e ele não pode ser aprisionado numa letrinha de música. O amor não cabe em meia dúzia de palavras num versinho que apenas deseja promover a promiscuidade sexual e outras aberrações, como a gente vê por aí. Então, ainda que o discurso seja bonito, o amor tem uma lógica, ele segue uma razão, e a palavra de Deus mostra isso. Existe um amor real, meus irmãos, que se torna a base sólida da vida feliz de qualquer casal, de qualquer pessoa que creia em Deus e que não queira desistir do seu compromisso, mas que deseja seguir em frente e vencer os obstáculos na força do poder que vem de Deus. Nós não temos nenhum poder, nem você nem eu, para sustentar o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa família, a menos que nós encontremos esse poder na presença de Deus. Os 3 primeiros versos que o apóstolo Paulo traz para nós aqui, nesse capítulo 13, eles começam com uma conjunção, ainda que. A intenção do autor é apresentar ideias que são opostas ao conceito principal que está sendo mostrado aqui, que é o amor. E que ideias são essas? Bom, Paulo quer mostrar que, de acordo com o texto, né, com aquilo que ele está colocando aqui para nós, o amor é aquilo que define a verdade das coisas. Em outras palavras, sem o amor, nada do que existe tem sentido real ou qualquer importância. Então, ele admite que existem muitas coisas que chamam a atenção das pessoas e que parecem ter muita importância. Essas coisas, já na sociedade cristã do primeiro século, eram coisas vistosas, que colocavam pessoas em evidência, que traziam prestígio para elas, apreço, né, por essas pessoas, e elas eram pessoas importantes na sociedade por conta disso. Mas na igreja também se via esse tipo de situação. Né? Por exemplo, o capítulo anterior vai falar sobre dons espirituais. A expressão mais popular que vai chamar a atenção aqui das pessoas nesse sentido é o chamado dom de línguas, que era um dos dons mais buscados pela igreja. No capítulo 14, Paulo vai falar como isso era admirado pelas pessoas. E ele vai usar esse capítulo justamente para explicar a importância do lugar que esse dom tem na vida da igreja, que é o capítulo 14. Depois você pode ler. Mas aqui ele faz uma alusão especial a esse dom tão vistoso. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Uma coisa importante da gente entender aqui é que Paulo não está dizendo que o dom de línguas é a língua dos anjos. Às vezes há muita confusão em relação a isso, né? Ele só está dizendo que ainda que eu falasse
se não tiver amor, de nada isso vale. Então, ele quer mostrar que mesmo que eu fale todos os idiomas que existem, e ainda que eu fosse capaz de usar as línguas que os anjos usam para se comunicar com Deus, ainda assim, se eu não tiver amor, isso não tem valor nenhum. Todo o prestígio, toda a consideração que isso pode trazer para mim, para essas minhas habilidades, para os dons que Deus pode me dar, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retira. O que isso quer dizer? Que a minha vida vai fazer barulho por um tempo, vai chamar a atenção das pessoas por um tempo, mas sem amor, jamais o que eu faço realmente vai ter relevância. Esses dias, eu perguntei lá na igreja se alguém conhecia Felipe Petit. Alguém conhece Felipe Petit? Sabe quem é? Ninguém sabe. Mas esse sujeito, em 1994, ele atravessou as Torres Gêmeas numa corda, num cabo de aço, para ser mais exato, né? E o mundo ficou estarrecido com aquilo. E ele fez aquilo contra a lei, ele ficou escondido durante a noite com seus companheiros, e eles conseguiram esticar o cabo de um lado a outro, e ele atravessou aquele negócio com uma barra enorme nas mãos, se equilibrando, e naquela época aquilo foi sensacional. Eu era bem novo ainda naquele tempo, mas foi uma comoção mundial, ele ficou muito famoso, deu várias entrevistas, ganhou muito dinheiro com aquilo, mas, veja bem, hoje ninguém aqui sabe quem é Felipe Petit. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, sem amor, nada continua, nada tem seguimento, nada permanece, tudo passa. Com o tempo, tudo que nós fazemos será uma vaga lembrança na mente das pessoas, até desaparecer completamente nas próximas gerações, como o barulho de um sino que é tão forte no momento que é tocado, mas aos poucos ele vai sendo dispersado no ar e daqui a pouco não existe mais. Lá em casa, nós ouvimos o sino da igreja quando toca, marcando as horas. É claro que hoje não é mais o sino, é uma gravação que eles tocam de hora em hora, mas hoje, quando eu estava ruminando aqui essa palavra, na hora de tomar banho, na hora que o sino tocou, eu me lembrei disso aqui. E eu percebi que realmente é isso que acontece. Mas Paulo também fala sobre o dom de conhecimento. Ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, versículo 2, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada será. Então, todos param para ouvir alguém que demonstra conhecer alguma coisa, né? Principalmente se tiver um conhecimento aprofundado. É bom a gente ouvir alguém falar sobre aquilo que conhece. Alguém assim se torna famoso, atrai a atenção das pessoas para si. Mas igualmente, diz o apóstolo, ainda que eu tenha esse dom, ainda que eu possa profetizar, ainda que eu possa revelar os mistérios de Deus, se eu não tiver amor, nada serei. Minha vida não terá real importância. Se eu tiver o dom da fé sobrenatural, ele diz, se eu tiver tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Imagine agora alguém que tenha uma fé que seja capaz de mover uma montanha. Alguém que possa curar e realizar coisas maravilhosas apenas com o poder da sua palavra. E havia pessoas assim na igreja primitiva, os apóstolos, os diáconos, eram homens muito usados por Deus, não é? Realizavam prodígios e maravilhas em nome de Cristo. Quanta fama e reconhecimento uma pessoa assim pode atrair, não foi o caso deles, mas hoje pode ser. Então de novo ele diz, olha, tudo isso é glória vã, se eu não tiver amor, não me valerá de nada. Então ele faz, nesse ponto, ele começa a estabelecer o cerne da questão, né, que é a questão do ser das coisas. Meus irmãos,
Nós vivemos num tempo onde a aparência das coisas é tão importante que as pessoas colocam o seu perfil lá no Instagram mostrando uma imagem que não tem nada a ver com ela. Já reparou isso? Lá na igreja, o pessoal começou a colocar fotos sem camisa no perfil. Aí eu cheguei lá para o irmão e falei assim: irmão, me diz uma coisa, por que você tirou sua camisa para tirar uma foto e botar no teu perfil do Instagram? Nem forte você é, cara. Ele ficou chateado. Ele falou: não, pastor, mas está todo mundo fazendo. Eu falei: ué, mas só porque está todo mundo fazendo, você vai fazer? A gente tem que pensar, meu irmão, nessas coisas. Nós temos um testemunho a dar. Nosso testemunho precisa brilhar em todas as coisas, inclusive no nosso perfil do Instagram. Mas as pessoas não querem mais ouvir esse tipo de coisa, não, sabe? Elas ficam chateadas. Esse irmão nem está mais na igreja. Por quê? Porque hoje nós aprendemos que a aparência das coisas vale mais do que a coisa em si. Em relação ao amor, qualquer coisa só tem real importância, né? Tem maior importância, evidentemente, do que qualquer aparência, mas precisa ser algo verdadeiro. Do contrário, não vai permanecer. Agora, o que me chama mais atenção aqui é a próxima parte, versículo 3. Olha o que ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Você sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo aqui o seguinte: eu posso fazer caridade até morrer em nome do amor, mesmo assim sem ter amor. Como é que pode isso? Já parou para pensar nisso? Quando a gente vê alguém fazendo caridade, normalmente nós pensamos: olha como essa pessoa é cheia de amor. Mas Paulo está dizendo que a gente pode fazer caridade sem ter amor no coração. O amor verdadeiro. Porque a gente pode fazer isso por muitas razões, meus irmãos. Há muitos milionários que fazem caridade para poder abater no imposto de renda. Os motivos para você fazer caridade são muitos. Não precisa necessariamente ser um amor verdadeiro. Então ele está nos levando aqui ao topo da colina, o máximo de contradição que um ser humano é capaz de chegar se não tiver amor. E torna as obras de caridade coisas banais. O sacrifício pelo próximo uma coisa pequena. Então, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei muito surpreso. Me lembrei de um sermão de John Wesley chamado Os Quase Cristãos. Sermão enjoado. Ele começa a falar, no primeiro caso, ele vai falando ali de certas características, e aí você vai se identificando naquelas características, mas aí ele mostra que se o amor de Deus não estiver presente na sua vida, mesmo aquelas características não fazem de você um cristão. E ele vai aprofundando. Quando ele chega lá no terceiro caso, você já está desesperado, porque a maior parte das características que você acha que um cristão deve ter, você acha que tem, ele vai mostrando, mas ele mostra por outro lado que se o amor de Deus não estiver presente na sua vida, você realmente não é um cristão, não é convertido. E é desafiador quando a gente vê esse tipo de coisa. É mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui com a gente. Eu sempre pensei que fazer o bem aos outros seria a mais pura e concreta demonstração de amor. E meus irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a gente deve parar de fazer o bem aos outros, porque isso não vale nada, não é isso não. O que eu quero dizer é que Paulo está mostrando aqui para nós que se nós fizermos o bem, mas com motivação errada nos nossos corações, diante de Deus, isso não tem nenhum valor. Então a Bíblia nos diz aqui que o ser humano, é possível até que ele faça caridade sem amor, é possível que ele até se entregue para fazer coisas extraordinárias pelo seu próximo sem amor, mas como é que isso pode acontecer? Então, afinal de contas, o que é o amor? O que é esse amor que Paulo está tentando mostrar para nós?
E é por isso que eu chamei a atenção dos irmãos, obrigado, irmão, pela a respeito da primeira parte aqui, que é o último verso do capítulo 12, onde ele diz: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, de acordo com o que Paulo está mostrando para nós, o amor é o caminho. O amor tem a ver com sentimentos? Tem a ver com emoção? Tem. É errado fazer uma declaração de amor para minha esposa? Não é, absolutamente. Você deve fazer sempre, porque isso faz parte. Mas essas atitudes que nós tomamos muitas vezes, né, as declarações de amor que fazemos, as cartas de amor que escrevemos, ainda tudo isso não define o que é o verdadeiro amor. Então, é assim que ele é descrito aqui como um caminho mais excelente, né? Os dons espirituais, dos quais nós já falamos, e são descritos no capítulo anterior, todos os dons que são vistosos e costumam levar as pessoas à vanglória são os mais buscados, são aqueles que as pessoas mais desejam. Então Paulo diz: olha, eu quero mostrar para vocês não aquilo que é bom, mas o que é excelente. Porque o amor nos leva a viver além da preocupação com as aparências. Ele reúne todas as virtudes que podem nos levar a relacionamentos saudáveis e felizes. E no caso específico, fazer de um casal uma família feliz e realizada. E é assim que ele é descrito. Então veja, o amor é paciente, o amor é bondoso. Mas o que o amor não é? O amor não é ciumento. O amor não é vaidoso, o amor não é orgulhoso, o amor não é inconveniente, o amor não busca os seus interesses. Em primeiro lugar, o amor não se irrita, o amor não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, pelo contrário, ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí você diria: pastor, mas é impossível viver esse amor. E eu digo para você, você está certo. É impossível mesmo. É por isso que esse amor descrito aqui não tem nada a ver com a gente, nem comigo, nem com você. Esse amor aqui, meus irmãos, é o amor de Deus. É o amor com o qual Deus nos amou e tem nos amado. Aleluia. O irmão aqui falava sobre o lugar de onde Deus nos tirou. O buraco de onde o Senhor tirou as nossas vidas. Eu sei o quanto eu fui mal e o quanto eu ainda posso ser mal. E você também sabe o quanto você ainda pode ser mal. E quando Deus chamou você e me chamou, nós éramos inimigos de Deus. E nós não queríamos saber de Deus. Mas Ele nos escolheu. E Deus não tenta salvar. Quando Ele quer salvar, Ele salva e pronto. Aleluia. Não existe esse negócio de quase, ou talvez, ou quem sabe. Meus irmãos, se Deus tem um propósito de salvar uma pessoa, Ele vai salvar, porque Ele é poderoso para fazer isso. E o amor com que Ele nos tem amado é um amor irresistível. O chamado de Deus é um chamado irresistível. Então veja, tudo o que é descrito aqui em relação ao amor, que o amor não faz, são justamente as coisas que costumam destruir um casamento. Pense bem: o amor não arde em ciúmes. Que é coisa para destruir casamento mais do que ciúme? O amor não se envaidece. Outra coisa que destrói casamento. Porque quando uma parte se deixa levar pela vaidade, acha que o outro tem que viver para servir a sua vaidade. O amor não é orgulhoso. O que acontece em muitos relacionamentos, quando o orgulho toma conta do relacionamento, aí a coisa desanda de tal maneira que não há mais o que fazer. O amor não se conduz de forma inconveniente. Sabe o que isso quer dizer? Que a minha conduta tem a preocupação de entender ou de saber o que o outro pensa, o meu cônjuge. Ou seja, o que o outro pensa a respeito do que eu faço deve ser importante para mim, porque o amor não é inconveniente. Ele não busca os seus interesses. Meus irmãos,
uma das coisas mais chatas que tem no casamento é lavar louça. Eu não gosto de lavar louça, não. Mas nos últimos tempos, Deus tem tocado no meu coração nesse sentido. Parece que Deus coloca no coração da gente para trabalhar justamente essas coisas que a gente não gosta de fazer, não é verdade? Porque essa palavra, quando veio ao meu coração, fiquei pensando, meu Deus, eu não posso falar sobre isso daqui se eu não tentar pelo menos mudar a minha conduta em relação a essas coisas. Quando tem panela, eu costumo dar uma dissimulada, mas não conta nada para minha esposa. Não busca os seus interesses. Eu conheço um casal cujo marido criou passarinhos a maior parte da vida. Olha, irmãos, não estou profetizando não, tá? Eu só estou falando de um caso aqui. Mas sabe quem tinha que limpar o fundo das gaiolas? Era a esposa. Eu me compadecia dessa esposa. Era minha tia. E o meu tio chegava e queria ver o fundo da gaiola com aquele jornalzinho dobrado, com a aguinha do passarinho arrumada, a comidinha arrumada. Eu me compadecia da minha tia porque todo santo dia ela tinha que fazer aquele trabalho, além de todas as ocupações que tinha em casa. Sabe o que é isso? Uma pessoa que busca só os seus interesses e ainda sobrecarrega o outro com seus interesses. O amor não se irrita. Outra questão que para mim é difícil, não me irritar. E a gente vai ficando velho, vai ficando mais irritadiço ainda, porque tudo irrita a gente. Né? Então, gente, isso daqui não tem nada a ver com a gente. Isso aqui faz parte do caráter de Deus, do ser de Deus. E como então nós podemos colocar isso em prática? Bom, é o que nós vamos ver aqui. Observe como tudo que é descrito aqui é justamente aquilo que ameaça o bem-estar da família e do casamento. E se nós quisermos fazer um resumo de tudo que se diz aqui, irmãos, sobre o amor, nós poderíamos dizer o seguinte: amar é viver o propósito de fazer o bem ao outro. Amar é viver o propósito de se doar para o bem do outro. Porque o que se espera é que o outro faça a mesma coisa por você. Então o casamento, ele funciona quando existe essa troca, porque isso é amor, meus irmãos. O casamento não pode ser visto como uma oportunidade de me realizar com a ajuda de outra pessoa, né? Mas como uma missão que eu assumo de fazer a outra pessoa feliz. Isso não é fácil, meus irmãos. É uma luta diária. Eis aí o caminho. Isso é uma jornada, é um passo de cada vez e dura a vida inteira. Às vezes errando, falhando, caindo, mas sem nunca perder de vista o objetivo de levantar de novo e seguir em frente. Entregar o melhor para essa pessoa com a qual eu fiz uma aliança diante de Deus. Esse deve ser o objetivo, esse deve ser o propósito. E além de tudo que é o verdadeiro amor, sabe qual é a grande vantagem do amor em relação a todos os outros dons que nós possamos ter? É que o amor jamais acaba. O que significa falar de uma coisa que jamais acaba? Nós somos seres temporais, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Tudo nesse mundo se acaba. Tudo que é terreno tem um tempo de vida, tem um tempo de existência. Mas o amor permanece, porque o amor pertence à eternidade. A única coisa de valor real e de existência eterna que nós podemos conhecer, que nós podemos experimentar e desfrutar nessa vida, é esse amor de Deus. Tudo mais vai passar, vai perder o seu valor, vai perder sentido. É claro que nenhum ser humano é capaz de amar assim, de expressar em perfeição esse amor. Ninguém é capaz de reunir todas essas virtudes em si.
Não é? Como falei, nós somos criaturas finitas, nós somos insuficientes e incompletos. Eu gosto muito de assistir programas que falam sobre a natureza e a criação. Um dia desses, eu estava lá ajudando nossa filha na casa dela, e aí o meu genro chegou, eu falei, senta aí, vamos assistir um negócio legal comigo aí. Eu coloquei lá a natureza, não é o nome do programa. Aliás, nosso planeta, o nome do programa. E aí ele mostrava uma série de jornadas, né, que os animais fazem para poder atender às suas necessidades. E ele mostrava como a maioria dos filhotes, né, de mamíferos principalmente, assim que nascem, eles já começam a andar. E eles precisam aprender rápido a se virar, porque eles têm que andar e seguir a manada, porque senão eles vão ficar para trás e vão morrer. E eu pergunto para você, quanto tempo você levou para andar depois que você nasceu? No mínimo 1 ano. E ainda com aquela pessoa te chamando, vem papai, e você sem entender nada do que a pessoa estava dizendo para você, né? E aí você foi ali todo como um robôzinho, né? Se segurando nas coisas, caindo a beça. Há muitos que andam com 10 meses, outros com 1 ano, mas no mínimo você vai levar esse tempo de 10 meses a 1 ano para andar. Agora eu pergunto para você, por que nós somos seres tão orgulhosos? Se não tiver uma pessoa que dá comida na nossa boca, que troca a nossa fralda, nós vamos viver igual bichos. E os animais, que não têm a capacidade que nós temos de refletir, de fazer juízo de valor das coisas, eles são tão mais autônomos do que nós, desde pequenos. Nós deveríamos parar para pensar nessas coisas, porque isso nos ensina muito, irmãos, a respeito de como nós devemos interpretar a nossa vida neste mundo. Então, quando nós falamos de uma coisa que jamais acaba, isso foge da nossa compreensão, porque nós somos seres limitados, pequenos. E é justamente para expressar essa verdade que Paulo diz, olha, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Por que Paulo está falando de profecias e línguas? Porque é o assunto do capítulo anterior. Então ele está dizendo, olha, ainda que isso tudo tenha relevância, tenha a sua importância, isso vai desaparecer, vai cessar. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Eu digo para você, sabe essa sensação de incompletude que você tem no seu coração? Não existe nada nesse mundo que vai preencher esse espaço aí. Nada. A única coisa capaz de preencher isso é a presença de Cristo. E quando Cristo vier, meus irmãos, nós seremos plenamente satisfeitos. Quando Cristo vier, nós vamos olhar no espelho e vamos dar aquele sorriso, vamos dizer, gostei do que vi. Porque agora, vira e mexe, a gente olha e diz, não gostei. E as pessoas estão sempre procurando meios para aprimorar aquilo que elas acham que Deus não fez direito. Então, já caminho de terminar, eu quero dizer para você, meus irmãos, Deus é padrão. Deus é o nosso alvo, Ele é a nossa inspiração. E Jesus é a expressão viva, material, física, desse amor que Deus é. Quando você se lembra que Ele foi pendurado numa cruz, Ele fez isso apenas porque Deus nos ama. Então, só Ele reúne em si mesmo todas essas virtudes aqui que nós vemos no amor. Nós não temos nele, irmãos, algo que nós devemos querer admirar. Não devemos olhar para Cristo como algo admirável, mas como alguém a quem nós devemos imitar. E se nós quisermos viver bem e levar adiante as alianças que fizemos diante do altar, eu digo para você que a gente precisa compreender que isso só é possível mediante a imitação de Cristo. Aleluia.
Jesus foi o único homem capaz de amar da forma que Deus ama. Ele tinha plena consciência que os seus discípulos não seriam capazes de fazer o mesmo. Mas ele nos deixou um caminho para que nós possamos seguir. Né? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, ele diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A forma de nós permanecermos no amor de Cristo é guardando a sua palavra. Observe como a vida cristã verdadeira e a capacidade de amar, né, e fazer do nosso casamento uma experiência feliz e alegre estão no mesmo pacote, meus irmãos. Foi para isso que Cristo nos deu do seu Espírito. Ele, o Espírito, interpreta para nós a sua palavra. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós nem sabemos orar como convém. Então essa é a fonte de inspiração e motivação que nos empurra na direção de Deus e na busca do crescimento e da maturidade. E falando disso, Paulo caminha para o fim quando ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Versículo 11. Então, dentre outras coisas na vida, o casamento exige de nós o abandono das coisas de menino, de menina. Precisamos abandonar a meninice e assumir a maioridade, irmãos. Psiquicamente, emocionalmente e espiritualmente. Tem muitas pessoas que insistem em agir como meninos e meninas dentro do contexto do casamento. Isso não dá certo, irmãos. Não funciona. Nós precisamos avançar. Mas tudo isso deve ser levado em conta com leveza, tendo em consciência de que todos nós estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento, sempre aprendendo. Um dia nós conheceremos todas as coisas de modo pleno, mas por enquanto nós estamos aqui andando com a pouca luz que nós recebemos, que o Senhor nos dá para caminharmos neste mundo. E essa é a conclusão do autor. Agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. O que é que vai ficar depois do fim dessas coisas? Paulo vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Então eu digo para você, se nós tivermos que levar alguma coisa deste mundo, o que será? O amor é a única coisa que vai nos identificar como quando Cristo vier, como verdadeiros discípulos seus. Não serão os nossos títulos, as nossas habilidades, os nossos diplomas, a nossa posição na vida, o nosso status social, nada disso vai nos identificar como verdadeiros discípulos de Cristo. Só o amor. Então, a título de aplicação, eu quero me dirigir aos casais, com muito respeito a todos vocês. Mas quero perguntar, você se lembra do dia que você fez votos no altar? Quantos se lembram dos detalhes desse dia? Quantos são capazes de se lembrar de detalhes? A maioria são mulheres, né? Porque os homens mal se lembram que estavam lá naquele dia. Brincadeira, a gente às vezes se lembra de alguma coisa assim. Mas vocês trabalharam duro, não foi, para chegar aquele momento? Economizaram, se privaram de outras coisas para focar e preparar aquele momento. Hoje vocês estão vivendo os desdobramentos daquele momento especial. Naquele tempo tudo foi muito bem cuidado, né? O local, a ornamentação, as lembranças, as calções escolhidas, os convidados, os trajes.
Vocês saíram do altar certos de que iam viver um sonho autêntico, com o desejo de que aquele momento jamais passasse. Mas, meus irmãos, olha, o que impulsionou vocês naquele dia, todos nós, é muito mais uma paixão do que o amor. Porque o amor é algo que a gente descobre depois. E a descoberta do amor nem sempre é fácil. A questão é que o tempo passa e o tempo prova a verdade sobre todas as coisas, especialmente sobre aquilo que está nos nossos corações. E ouça o que eu lhe digo: a paixão não sustenta o casamento. A paixão pode sustentar a sua carreira profissional, porque você, através da paixão, você vai querer buscar novos desafios a cada dia. Mas isso no casamento não serve. No casamento precisa haver amor. Porque o amor não busca uma nova emoção a cada dia. O amor se adapta às necessidades do outro para que o relacionamento funcione. É certo. Então, se não tiver amor, a vida dos dois não faz sentido. Tantos casamentos já passaram após aquele momento no altar. Os casais foram ali para que a bênção de Deus fosse invocada sobre eles com toda sinceridade e pureza de coração. Mas ao longo do caminho muitas coisas acontecem e as pessoas esquecem da importância do que foi feito naquele momento, dos votos, da aliança que foi celebrada diante de Deus, né? Pelo testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo e das pessoas que estavam presentes como convidados. Então, se vocês têm sido atacados ou assolados pelo desânimo ou abatimento no casamento, saibam que, usando as palavras de Pedro, os seus irmãos ao redor do mundo estão sofrendo das mesmas coisas. A solução não é quebrar a aliança feita no altar. Repito, a solução não é quebrar a aliança feita no altar. Isso, meus irmãos, não é solução, não. Isso se chama fuga. É o caminho mais fácil, sim, mas não é o caminho melhor. Paulo está mostrando para nós qual é o melhor caminho nessa noite. Eu digo para vocês aqui já, para a gente fechar e orar, qual seria a solução então? Bom, eu quero deixar 4 coisas aqui que eu julgo ser essenciais para nós. Se nós queremos realmente viver um relacionamento conjugal feliz, abençoado, alegre, não isento de problemas, mas isento de meninice, isento de infantilidade, isento de fraquezas desnecessárias, isento de vaidades, dessas coisas que acabam colocando tropeço no nosso casamento. A primeira delas é que a gente precisa trazer à memória a nossa união com o nosso cônjuge, porque ela foi selada diante do altar, perante a presença de Deus. Então, irmãos, desfazer a aliança com o nosso cônjuge também é desfazer uma aliança que foi feita diante de Deus. Isso não é uma opção. Recentemente eu aconselhava um casal a esse respeito. Ouvi umas 2 ou 3 vezes a palavra divórcio e falei, peraí, é aquele momento que você dá um tapa na mesa, né? E aí você fala, peraí, o que está acontecendo aqui? Vocês são crentes? Somos. Por que vocês estão falando de divórcio? Crente não fala de divórcio, não. Ele chora, ele sofre. Né? Tem confusão? Tem. Tem desentendimento? Tem. Tem desencontro? Tem. Mas não tem divórcio, não, meus irmãos. Porque o felizes para sempre tem que ser construído a cada dia. Não é uma coisa mágica. Isso não acontece. Então, a primeira coisa que nós precisamos é trazer à memória que nós fizemos uma aliança diante do altar. Então quer dizer que basta a gente manter o compromisso por causa da aliança. Não, tem mais. A segunda coisa importante é compreender que a pessoa com a qual eu me casei,
Depois dos anos, ela se tornou diferente. Ela muda. Ela mudou. Mas ainda assim, desde o início, ela nunca foi a pessoa que eu idealizei. Nunca foi. Tem um livrinho que eu gosto muito de usar no aconselhamento de noivos. E um dos capítulos diz assim: próximo passo, elimine o seu cônjuge. Aí os noivos ficam assim: ah, pastor, que é isso? Mas eu falo: peraí, vou explicar. É porque a ideia é eliminar o cônjuge que você idealizou na sua mente. Esquece essa pessoa, porque ela só existe na tua cabeça. A pessoa com quem você se casou é outra pessoa, não é essa. E é essa pessoa que você tem que amar, e não aquela que você idealizou. Mas infelizmente, há muitas pessoas que ficam esperando que aquela pessoa com quem ela se casou se transforme naquela que ela idealizou, para ela poder amar. Meus irmãos, isso é uma forma de nós amarmos a nós mesmos por intermédio de outra pessoa. Isso não é amar o outro. Amar o outro é aceitar o outro como ele é. Ah, então quer dizer que eu não devo, de algum modo, procurar ajudar o outro a melhorar? Não, não é isso. Você deve fazer isso. Todo dia a gente deve procurar ajudar o outro a melhorar, mas nós precisamos amá-lo como ele é agora. E não como ele pode vir a ser daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então, segunda coisa é essa: elimine o seu cônjuge. O seu cônjuge idealizado, aquele que você achou que era. Não é? Talvez alguém me diga: não, pastor, eu me casei exatamente com a pessoa que eu idealizei. Louvado seja Deus, você é um bem-aventurado. Mas não costuma acontecer. Meu irmão está quase terminando, acho que não vai precisar de mais um copo não, tá obrigado. Meu irmão, desculpa que eu bebo muita água. Mas enfim, terceiro ponto e penúltimo. Onde é que nós vamos buscar, meus irmãos? Primeiro, compreender o que é o amor. E segundo, buscar a capacidade de amar com esse amor de Deus, imitando a Cristo. Onde é que nós vamos buscar isso? Nós vamos buscar no mesmo altar em que nós nos casamos. Claro, não é no mesmo lugar, mas é perante o mesmo Deus. É diante do mesmo Deus com o qual nós fizemos uma aliança, quando nós nos unimos ao nosso cônjuge. É nesse lugar que nós vamos encontrar a solução. Com pranto, com lágrimas, com clamor, mas sobretudo com confiança, porque Deus, meus irmãos, não é um Deus que permite que as coisas se acabem quando elas podem continuar. Deus não tem prazer em separação, Deus não tem prazer em divórcio, Deus não tem prazer em destruir a família. Deus tem prazer numa família abençoada, numa família alegre, numa família feliz. E Ele diz que se nós batermos, as portas vão se abrir. Ele diz que se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Ele diz que se nós pedirmos, nós vamos receber. E isso se aplica também ao casamento, meus irmãos. Então, veja, o que eu estou dizendo aqui não é nada novo. No capítulo 11, primeiro versículo, Paulo diz: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, lutar por um casamento é imitar a Cristo. Lutar pela minha família é imitar a Cristo. Lutar pela minha esposa, pelo meu marido, é imitar a Cristo. Lutar pelos meus filhos, lutar pelos meus pais, pela minha família, é imitar a Cristo. Glória. E o quarto ponto e último, nós precisamos compreender que o amor jamais acaba. O amor não se acaba, não. Então eu digo para você: se você acha que o teu amor acabou pela outra pessoa, eu posso dizer para você que você está errado. Ou então você nunca amou essa pessoa. Então, de qualquer modo, você precisa mudar. Se você nunca amou, você precisa começar a amar agora, a partir de hoje, a partir desse momento. E se você já amou, então eu
eu digo para você que o seu amor não acabou, não. O que pode ter acabado é a sua disposição de amar. Isso pode ter acabado, porque eu digo para você que amar cansa. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Isso quer dizer o quê? E fazer o bem cansa, não é? Então, eu quero deixar com os irmãos essa palavra para a nossa reflexão nessa noite. Traga à memória que você fez uma aliança com essa pessoa diante do altar. Ela foi selada na presença de Deus. Compreenda que a pessoa com a qual você se casou é diferente daquela que você idealizou para você. Mas é essa pessoa que você precisa aprender a amar. Busque no mesmo altar onde você celebrou a aliança com essa pessoa, a reconciliação com aquele amor que você sabe que precisa expressar na vida dela, o amor de Deus, e a reconciliação com essa pessoa também. E por fim, compreenda que o amor jamais acaba. Ele pode estar escondido aí em algum canto do seu coração, da sua mente, mas ele ainda está aí. Ele está presente. Então, eu gostaria de orar nessa noite por pessoas, casais, que possam se identificar de algum modo com aquilo que nós acabamos de trazer aqui como palavra de Deus, mas de modo mais específico com aqueles que se identificam com essa questão do amor acabar. Eu sei, irmãos, que é muito difícil para nós admitir isso nas nossas vidas, mas a primeira coisa que a gente precisa, quando vai ao médico, a gente receber a cura, a gente precisa admitir que está doente, né? E na nossa relação com Deus não é diferente. Eu não vou pedir que ninguém se levante, não vou pedir que ninguém se exponha, que venha à frente. Eu só vou pedir que você curva a sua cabeça, que você comece a colocar agora diante de Deus os motivos pelos quais você acha que o amor acabou na sua relação. E eu quero orar por você. Alguém sabe tocar a essência de Deus? João Alexandre? Não? Ok, vamos à capela então. Quem souber pode acompanhar, mesmo com a sua cabeça curvada, se você já estiver assim. Diz assim: o mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz no Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha
Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se eu não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria ao falar, o sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valer seu amor. Amém. Louvado seja Deus. Santo Deus e Pai, eu quero agora suplicar a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre a vida desse casal, Senhor, que está cansado, Pai, da caminhada. Ó Deus, acreditando que o amor se acabou, que o amor se esfriou, mas a Tua palavra nessa noite está dizendo que o amor jamais acaba, Senhor. A Tua palavra é a verdade, ó Deus. Os nossos pensamentos, Senhor, são influenciados pelo sistema ao nosso redor, que muitas vezes nos leva a acreditar que nós precisamos buscar, ó Deus, a nossa felicidade numa carreira solo, abandonando o nosso casamento, a nossa família, a nossa esposa, o marido, os nossos filhos, o nosso lar, Senhor. Ó Deus, se nós conservamos esses pensamentos em nossos corações, perdoa-nos, ó Deus, pela nossa vaidade, perdoa pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, reconstruindo, Pai, o casamento que está ameaçado, ó Deus, por esse tipo de pensamento que é extremamente comum, Senhor, que é fruto da influência do sistema em nossas mentes e corações. Nós te pedimos que o Senhor quebre cadeias e algemas nessa noite, que o Senhor traga libertação nessa noite para a mente e o coração. Ó Deus, que já foi contaminado por esse tipo de pensamento, Senhor, que não procede do Senhor, mas do maligno, para destruir os lares, as famílias, os casamentos. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que haja salvação neste lugar, para o casamento que está ameaçado, que haja salvação neste lugar, para o relacionamento ferido, Pai. Que o Senhor perdoe os maridos, ó Deus, por terem feito coisas que feriram o coração das suas esposas, e fizeram com que elas, ó Deus, desejassem abandoná-los, ó Deus, porque se sentiram traídas, feridas, magoadas, ressentidas. Que o Senhor, ó Deus, também trabalhe no coração, Senhor, desse marido que também foi traído nas suas expectativas pela sua esposa, quando ela fez aquilo que magoou seu coração, que o feriu, que tirou, Senhor, a sua alegria de viver dentro do relacionamento. Ó Deus, opera a reconciliação nessa noite, Pai querido. Tira as mágoas e feridas do coração, Senhor. Cura, Senhor, essas feridas, cura essas mágoas, meu Deus. Ó Senhor, capacita os casais aqui presentes, para que eles, ó Deus, se disponham, Pai amado, com firme determinação e convicção, imitar a Cristo dentro do seu casamento. Que o marido ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, com um amor sacrificial, com um amor verdadeiro, com o amor de Deus Pai, o amor que perdoa, que anda a segunda milha, a terceira, a quarta, a quinta, o amor que segue em frente, o amor que deseja salvar o relacionamento, o amor que deseja ver o casamento se realizar num contexto de alegria, de paz, de graça, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus,
na vida dos casais essa reconciliação, que o Senhor traga de volta a capacidade de amar com o amor de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, traz a maturidade para o meu irmão, para a minha irmã que precisa crescer um pouco mais na sua maneira de encarar a realidade, de compreender as coisas. Traz maturidade, Senhor, para os corações imaturos. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, não permita, Senhor, que haja, ó Deus, divisão dentro desse lar, mas que, ó Deus, uma nova parceria, um novo comprometimento de aliança seja firmado diante do teu altar nessa noite, Pai amado. Ó Deus, nós te pedimos e entregamos, Senhor, nessa noite, Pai querido, as vidas dos casais aqui presentes. Louvado seja Deus. Agora sim, eu gostaria de convidar os casais que quiserem fazer uma renovação de votos aqui diante do altar. Se esse é o seu caso, se você quer isso, venha com o seu cônjuge. Nós vamos orar por você nesse sentido. Se você quer fazer uma renovação de votos, uma renovação de alianças com o seu cônjuge, levante, saia do seu lugar e venha aqui. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Alguém? Se vier o primeiro, os outros vão vir também. Alguém tem coragem de vir? Opa, somos os primeiros. Glória a Deus.